Sou o Amor Liberta, romance psicografado pela médium Célia Xavier de Camargo, ditado pelo espírito Paulo Hertz, parte 1. Apresentação. Diante dos inúmeros casos que nos chegam com solicitações de ajuda e que em virtude disso nos dispomos a acompanhar, auxiliando na medida do possível, o imenso aprendizado se delineia. Passamos a observar todas as situações com os olhos da misericórdia e da compaixão, do entendimento e da compreensão, diante dos erros gerados pelo mal, consequência da imperfeição humana. Tornamo-nos mais sensíveis e tolerantes, pois sabemos que todas as vivências representam etapas úteis e necessárias ao processo evolutivo. A cada novo acontecimento, o espírito se torna mais forte e amadurecido, adquire consciência nova, analisa melhor os fatos, compreende que à medida que erra, sofre o mesmo que fez o outro sofrer. Em contrapartida, ganha experiência e, ao entender que o bem gera o bem, carrega para si mesmo bem-estar, harmonia e felicidade. Aprende que à medida que exercita a compreensão, a tolerância e a paciência, perdoando as ofensas que lhe foram feitas, torna-se um ser melhor, mais livre e mais tranquilo. Por outro lado, ao reconhecer que errou, a consciência o acusa, e conforme o grau de entendimento alcançado se arrepende, desejando reparar o prejuízo causado ao seu semelhante, e candidatando-se assim a mudanças de atitudes, passa a trabalhar em benefício do próximo, gerando bem. Essa transformação produz tal sensação de bem-estar íntimo que o espírito sente-se repleto de contentamento e paz. Certamente, para que essas mudanças ocorram, faz-se necessário o despertamento da consciência, o que nem sempre se dá naquela oportunidade, exigindo do faltoso ainda mais tempo de aprendizado. No entanto, ao perceber que os obstáculos se dissolvem, que os problemas se resolvem, que as situações se aclaram e os envolvidos caminham no rumo do entendimento e da concórdia, vencendo rancores, mágoas, ressentimentos e gerando clima de fraternidade entre si, quando não de amizade, experimentamos imensa satisfação de dever cumprido. Posso afirmar tal coisa, pois durante a execução deste trabalho defrontei-me com uma situação de conflito que durante longo tempo gerara trauma em mim, levando-me à amargura e à revolta por não conseguir perdoar. Quando a situação se apresentou e fui obrigado a enfrentar o problema, sofri bastante. Diante, porém, do sofrimento daquele que considerava meu algoz, consegui vê-lo como realmente era, alguém ainda lutando com suas imperfeições. E como exigir de alguém algo que ainda está além de sua capacidade? E analisando com sinceridade e isenção de ânimo, quem de nós não está lutando para vencer a si mesmo? Ao conseguir perdoar aquele que considerava meu desafeto, o benefício maior foi meu, pois me libertei das amarras do passado e passei a vê-lo como irmão com dificuldades, sofredor e aflito. Tornamo-nos bons amigos e hoje trabalhamos juntos. Espero que as experiências aqui relatadas possam trazer para os leitores idêntica compreensão e o mesmo crescimento que trouxe a nossa equipe. Agradeço a confiança que Jesus depositou em mim, concedendo-me a oportunidade de realizar este trabalho, que é fruto de serviço em equipe, mas que coube a minha responsabilidade de traduzi-lo em palavras, enviando em textos para conhecimento dos encarnados. Agradeço também aos nossos benfeitores que nos orientaram e a todos os que colaboraram para que este livro tivesse a lume. Esclareço também que os nomes foram modificados para evitar uma identificação, conforme manda a caridade cristã, não obstante a concordância dos envolvidos na divulgação das histórias. Quanto a mim, em virtude do entendimento que me felicitou o Espírito em relação ao meu antigo confessor e da melhor compreensão dos fatos, passei a repensar a primitiva ideia de assinar este livro com meu verdadeiro nome, para que meus genitores ainda encarnados pudessem inteirar-se do passado. Não poderia mais fazer isso. Assim, escolhi um sobrenome fictício, mantendo o anonimato e o faço com mais pura alegria.
Que as bênçãos de Deus nos iluminem no roteiro, de modo a executarmos a mudança interior que ora nos esforçamos para implantar, como consequência do aprendizado das inolvidáveis lições evangélicas. Que Jesus nos envolva em paz e desejo de servir. Capítulo 1. O Coroinha. Nasci em uma família de tradição católica apostólica romana. Meus pais sempre foram bastante religiosos. Desde pequeno fui encaminhado à igreja e obrigado a participar de todas as atividades compatíveis com a minha faixa etária. Assim, quando chegou a época de fazer a primeira comunhão, minha mãe pegou-me pela mão e, cheia de orgulho, levou-me para a catequese. Gostava dos amigos, das meninas e, para mim, aquela reunião, mais um divertimento do que outra coisa, dava oportunidade de nos encontrarmos após as aulas, o que era sempre gratificante. Todavia, as noções que nos eram passadas, apesar do meu pouco discernimento, pareciam-me falhas sem conteúdo real. Meus pais, como afirmei, eram muito devotos e possuíam livros que, a bem da verdade, não eram lidos, mas que serviam para dar-lhes status, como se a biblioteca lhes atestasse o grau de religiosidade. Quando o padre vinha nos visitar e o fazia com frequência, convidados para almoços e jantares, chás e festas de aniversário, era com orgulho que meus pais exibiam as obras na estante de jacarandá. Sempre curioso e gostando de ler, vez por outra pegava um desses livros e mergulhava na leitura. O que eu mais apreciava era uma obra que contava a história de Jesus, suas curas, seus feitos. No entanto, nas aulas de catequese, tudo o que nos era passado referia-se à igreja, perguntas e respostas entediantes que éramos obrigados a decorar, e o mais importante, jamais fazer questionamentos à catequista. Ela era uma senhora alta e magra, de cabelos grisalhos amarrados em coque na nuca. Trazia consigo sempre um chale, ora usado nos ombros para se agasalhar, ora para cobrir a cabeça ou entrar na igreja. Aquela época, é preciso que se diga, mulher alguma entrava na igreja sem cobrir-se, pois esta senhora e seu chale eram motivos de brincadeiras e chacotas entre nós, seus alunos irreverentes e imaturos que a imitávamos. Lembro-me com saudade daquela época, das amizades puras, da alegria da escola. Frequentava havia tanto tempo a igreja que me parecia não saber viver longe daqueles ambientes. Contando com o ardoroso entusiasmo de minha mãe, desejei ser coroinha. O padre incentivou-me, e era uma honra apresentar-me na missa todo paramentado, diante da igreja lotada de fiéis. Era glória. Meus pais acompanhavam-me, os movimentos cheios de orgulho, completamente esquecidos do padre que oficiava a missa. Do sermão, tenho certeza de que eles não saberiam dizer o tema e do real sentido da liturgia. Ainda hoje tenho na lembrança o odor característico da sacristia, misto de poeira, mofo, naftalina e cera. Cheiro de coisas velhas, antigas, guardadas há longo tempo. Quando volto ao passado, lembro-me da luz difusa, das sombras existentes que me pareciam tão ameaçadoras e que nos levavam a falar baixo, como se a voz alta fosse uma profanação daquele ambiente que eu julgava sagrado. A cena que se repete em minha tela mental, porém, e que me emociona até hoje é uma que ocorria quando eu estava perto do altar. A imagem central da igreja em posição de relevo, colocada atrás e acima do altar, era uma belíssima escultura de madeira, em tamanho natural, obra de um artista da própria cidade, com rara sensibilidade, esculpira Jesus na cruz, mostrando tal sofrimento em seu divino rosto, nos cambiantes de sombra e luz, que a imagem parecia ter vida. Das feridas abertas pelos cravos nas mãos e nos pés, o sangue parecia gotejar, vivo e pulsante. Pois bem, durante certo momento do dia, lá pelas 4 horas da tarde, dependendo da época do ano, uma réstia de luz se escoava pelos vitrais e incidia exatamente sobre a imagem do Cristo crucificado no alto mor. E eu gostava de apreciar esse momento mágico e cheio de encanto, mas fugaz, porque logo o sol mudava de posição e a magia era rompida. Gostava de ver os infinitos grãos de poeira existentes no ar que viajavam nessa réstia de luz, a semelhança de mundos que rodopiassem pelo céu,
tinham cores diferentes e pareciam ter vida própria. Nessas ocasiões, eu conversava com Jesus, falava-lhe das minhas dificuldades, dos meus problemas, das travessuras e até das coisas de que me sentia culpado e não tinha coragem de contar a ninguém, nem ao meu confessor. E, na verdade, fui um menino muito travesso. Certa ocasião aconteceu um fato que marcou o início do meu desligamento da igreja. Estava com 2 amigos na sala da catequese. Por qualquer razão, a professora não compareceu naquele dia, e na falta de atividades resolvemos fazer uma brincadeira. Testar se realmente a hóstia se transformava no corpo de Cristo, como o padre afirmava. Aproveitamos que o pároco tinha saído em visita a 2 beatas enfermas e roubamos um punhado de hóstias, que a tremer de medo fomos comer debaixo de uma mesa, cuja ampla toalha branca bordada nos esconderia de eventuais olhares discretos, se alguém aparecesse repentinamente. Naquela hora, começou a ruir minha crença nos dogmas da igreja, em especial a Eucaristia, cuja legitimidade punhamos em dúvida. Estávamos realmente apavorados. Arrependidos já da brincadeira que os custaria caro se alguém descobrisse, cada um de nós mastigou uma hóstia, trocando olhares cúmplices e assustados, esperando pelo pior. Porém, nada aconteceu conosco, e os castigos horríveis com que o padre nos ameaçava se comesses o corpo de Cristo não se verificaram. Então, pela lógica, chegamos à conclusão de que o sacerdote estava mentindo, ou realmente acreditava nas coisas que nos ensinava, caso em que estaria se iludindo. Esse fato foi apenas o começo. Continuei com minhas atividades na paróquia, embora sem tanto entusiasmo, até porque minha mãe não entenderia nem aceitaria se eu quisesse deixá-las. O ambiente, porém, começou a ficar muito ruim. Eu não tinha mais o mesmo empenho de antes, e o padre também se tornara diferente. Ou talvez, na minha boa-fé, nunca tivesse notado suas atitudes estranhas. Um dia em que eu estava sozinho, colocando as vestes para a missa da manhã de domingo, vi que ele se aproximara de mim. Achegou-se com naturalidade e afagou meus cabelos e o pescoço. Ele já tinha feito isso outras vezes, mas nesse dia pareceu-me diferente, com outra intenção. Fiquei tenso. Como estava na hora da atividade litúrgica, caminhei apressado para o altar. Depois da missa, meus pais se aproximaram e ficaram conversando com o padre, que me pareceu ter voltado ao normal, mostrando-se digno, alegre e bem-humorado como sempre. Alguns dias depois, no entanto, tudo mudou. Eu tinha ido à igreja buscar um livro da escola que esquecera por ocasião da aula de catequese. Já nem me lembrava mais do acontecido no domingo de manhã. Estava só, pegando o livro que deixara sobre o móvel, quando o padre chegou. Brincou comigo e me convidou para ir à sua casa, onde tinha um bolo de chocolate à minha espera. Sabia que eu apreciava muito. Aceitei sem reservas, uma vez que este era um procedimento normal. Chegando lá, porém, ele fechou a porta à chave e depois me chamou para junto dele, alegando que precisávamos conversar. Queria mostrar-me um novo livro que recebera pelo correio. Quando me sentei no sofá, ele me agarrou e, respiração opressa, fungando, começou a acariciar meu corpo. O padre era um homem de seus 45 anos, grande e robusto, e tinha muita força. Eu, ao contrário, era um menino pequeno, franzino, e naquele momento muito assustado. Não conseguia me soltar dos seus braços possantes. Murmurava palavras indecentes ao meu ouvido, enquanto me tocava todo o corpo. Apesar dos meus gritos, dos meus rogos e das minhas lágrimas, ele não me soltou. O desespero, a humilhação, a dor que senti então, só quem passou por esse tipo de violência pode compreender. Depois desse dia, recusei-me terminantemente a voltar à igreja. Não podia dizer a verdade aos meus pais. Tinha vergonha e asco por eles e por mim. Então, inventava desculpas e mais desculpas, que estava doente, tinha trabalhos da escola para fazer, tinha jogo de futebol marcado e outras mais. Com o passar dos dias, foi me acalmando. Meus pais entenderam que agora, com mais idade, eu tinha outras atividades que não poderia relegar a segundo plano, se quisesse realmente ir para a universidade algum dia. Acabaram por esquecer o assunto, embora contra a vontade, sempre procurando justificar meu comportamento perante o pároco. Esse fato deixou marcas profundas
no resto da minha curta existência. Nunca ninguém desconfiou de nada, e hoje confesso que se tivesse sido mais corajoso, teria denunciado o padre. Vim a saber, muitos anos depois, que ele também abusara sexualmente de outras crianças, as quais, como eu, esconderam o fato sem coragem de contar a alguém. Por um tempo, o remorso me consumiu, pois tivera à época a oportunidade de salvar esses meninos. No entanto, eu era apenas uma criança assustada, insegura e envergonhada. Se tivesse contado a verdade a meus pais, certamente eles não me teriam dado crédito, visto que jamais se tinha ouvido qualquer referência menos digna a respeito da conduta desse sacerdote. Ao contrário, ele era sempre elogiado, tanto é que gozava da absoluta confiança de todos os pais da comunidade, que lhe entregavam os filhos com tranquilidade, acreditando estar em boas mãos. Talvez vocês possam pensar que esse relato agora, tanto tempo depois, irá expor minha família sem necessidade e causar-lhe maior sofrimento. Posso assegurar-lhes que meus pais dificilmente irão ler estas linhas, uma vez que continuam sendo católicos fervorosos e tradicionais. Jamais se aproximariam de um livro espírita, que tem até medo de tocar, julgando obra do demônio. E se porventura vierem a folhear estas páginas, tomarão conhecimento de fatos que ocorreram há dezenas de anos e que na verdade ignoravam. Se tivessem sido informados, com certeza, teriam compreendido melhor minhas atitudes naquela época, minhas reações, meu estado emocional e até meus desequilíbrios graves, o que os levou a procurar um psicólogo para me ajudar. E entenderiam também por que me mantive calado e me neguei a dar qualquer tipo de informação. Nem mesmo diante do profissional contei a verdade, conservando o sigilo que, se rompido, conforme eu acreditava, respingaria lama em mim e me teria desacreditado perante todos. Na minha inocência, de alguma forma julgava-me culpado, uma vez que aquele padre tinha reputação inatacável e todos acreditariam nele e não em mim. Só mais tarde vim a saber que o que sofri foi uma violência inominável. Exatamente por isso é que eu tive vontade, num primeiro momento, de revelar o meu verdadeiro nome, para que meus pais se inteirassem daquilo que de fato aconteceu e passassem principalmente a acreditar que seu filho está vivo e muito vivo numa outra realidade, o que julgo bem mais importante. Essa revelação, no entanto, não é ainda oportuna. Minha esperança é que meus pais venham a crer na imortalidade da alma, não da forma que aprenderam. A alma tem um destino certo e inexorável, mas do modo mais racional. Ela é o princípio inteligente criado para a perfeição e na comunicabilidade existente entre os dois mundos, o que nos permite manter um contato maior e nos dá a esperança de estarmos reunidos um dia. Visito regularmente o lar terreno, porém meus entes queridos mantêm uma postura tão rígida e negativa em relação à espiritualidade que não consigo aproximar-me e conversar com eles. Certa ocasião, no momento em que julguei ter criado um clima mais propício ao intercâmbio, cheguei perto de meu pai e ele sentiu minha presença. Imediatamente aterrorizado, levou à mão o crucifixo que trazia pendurado ao pescoço e falou em voz alta: "Arreda-te de mim, Satanás." Desnecessário dizer que não tentei outras aproximações e espero que o tempo siga seu curso e possa modificar o entendimento deles. Sabemos que tudo se transforma, tudo evolui e meus pais não constituem uma exceção à regra. Em minha existência terrena passada, cheguei à fase adulta. Era um rapaz bem apessoado, de estatura alta, de pele clara e cabelos escuros que as garotas achavam bonito. Dediquei-me aos estudos, com ênfase para outros idiomas. Fui muito popular, especialmente entre as mulheres. Tive muitos relacionamentos, várias namoradas, porém nunca deixei de sofrer o trauma causado por aquela violência da infância. Agora tudo isso pertence ao passado. Retornei mais cedo para a verdadeira vida, por imprudência na condução de uma moto, cujo acidente, felizmente para mim, só fez uma vítima, eu. Ajudado pelos amigos e benfeitores da espiritualidade, recuperei-me mental e emocionalmente. Hoje tenho uma visão mais clara do problema e não acuso ninguém. Ao contrário, sinto compaixão por todos os que erram. Capítulo 2. Dimensão do problema. Fatos como esse que narrei acontecem com frequência na sociedade terrena.
Todavia, como a luz que várias trevas mais espessas, levando a claridade a todos os lugares, mesmo aos mais recônditos, a verdade acaba sempre surgindo para dar a devida dimensão da realidade. Felizmente agora, relatos emergem de todos os lados abordando o assunto, sendo de extrema importância que isso ocorra. A Igreja Romana, na atualidade, passa por inúmeras provações, amargas e difíceis de digerir. Os meios de comunicação em todo o mundo têm divulgado sucessivos escândalos envolvendo padres pedófilos e crianças desprotegidas. Diante da avalanche de novos casos, não há mais como ocultar essas mazelas. Por longo tempo, a Igreja fez vista grossa para os escândalos que ocorriam em seu meio, dentro de paróquias, de seminários e conventos. Conhecia o problema, porém evitava falar no assunto. Mais do que isso, escondia a verdade, mantendo a impunidade dos seus sacerdotes, não raro à custa de grandes somas com que comprava o silêncio das vítimas inocentes. Talvez muitos estranhem a colocação neste livro de fatos de tal natureza. Contudo, julgo necessário que assim seja. Basta que enfiarmos a cabeça num buraco, como o avestruz tentando se esconder, achando que estamos protegidos. A verdade cedo ou tarde aparece. Por muito tempo, a Igreja se recusou a falar no assunto, mantendo sigilo sobre os atos hediondos que aconteciam sob suas asas e gerados pela tolerância que sempre demonstrou no correr dos séculos para com aqueles que os praticavam, o que a tornou conivente com tais delitos. É a própria instituição multissecular que está em jogo e que precisa discutir suas regras em face dos resultados negativos que vem colhendo, consequência da fragilidade de seus postulados. E não se pense em culpar apenas os sacerdotes por esses crimes e violências que ocorrem à sombra das sacristias e sob a vista das imagens sacras. Não, certamente, eles também são vítimas da instituição, são vítimas e algozes. Na verdade, toda uma série de fatores entra na composição da ocorrência desses absurdos. Para que eu visualizasse a verdadeira dimensão do problema, foram necessárias décadas. Eu não conseguia perdoar a violência que fora cometida contra mim. Fiquei traumatizado, e esse choque me abalou profundamente, desencadeando perturbações emocionais e orgânicas durante a existência. Na espiritualidade, felizmente, recebi amparo e orientação de muitos instrutores. Além disso, frequentei inúmeros cursos, o que me permitiu conhecer as verdades eternas que se desvendavam diante de meus olhos e me foram de capital importância. Esses ensinamentos já faziam parte da cultura de civilizações mais antigas da Terra, mas somente foram estudados e analisados em profundidade com o advento da doutrina espírita, pelo trabalho notável de Allan Kardec, que codificou as orientações dos espíritos. E, sem dúvida, o estudo metódico do Evangelho de Jesus, que nos faz ver o semelhante como um irmão necessitado de entendimento e ajuda. Frequentei o Centro de Estudos da Individualidade, onde participei de reuniões evangélico-doutrinárias, em que eram analisadas temas de conteúdo moral. Elas funcionavam como uma terapia em grupo, pois percebíamos nossas falhas morais em sessões de autoanálise e aprendíamos com a troca de experiências de cada participante, conforme já relatou César Augusto Meleiro. Hoje acredito poder dizer que não mais guardo mágoas pelo que me fizeram, pelo menos conscientemente. Compreendo que nós, espíritos, não somos diferentes uns dos outros, criados por Deus da mesma maneira e sujeitos a erros e acertos, que ao longo do tempo podemos ter cometido faltas muito mais graves do que aquelas que acusamos nosso irmão. Desse modo, com a visão ampliada e clarificada pelo Evangelho do Cristo, esforcei-me por ver aquele sacerdote alguém necessitado de compreensão e ajuda. Movido de compaixão pelas suas fraquezas, dispus-me a ampará-lo. Ainda não me deparei com ele do lado de cada vida, mas sei que precisarei fazê-lo, e os amigos espirituais encontrarão uma ocasião adequada. Tenho notícia de que ele, desencarnado, sofre e expurga seus erros, em região sombria do umbral, sem condições ainda de receber socorro. O conhecimento da doutrina espírita nos leva a refletir sobre o tema de forma bem mais profunda.
Não ignoramos que todos somos espíritos criados para a perfeição, ora estagiando em níveis diferentes de evolução, que através do tempo progredimos sempre, adquirindo conhecimentos e valores morais que nos tornarão ser melhor no futuro. Não ignoramos que ao renascer fomos beneficiados pelo esquecimento do passado, trazendo conosco as conquistas e os fracassos, as tendências instintivas e a voz da consciência, que nos alerta diante de possíveis erros, que com o livre-arbítrio, conquista que nos permite o direito de escolha, podemos decidir como agir, mas ficaremos condicionados às consequências que geramos com nosso comportamento, em observância à lei de causa e efeito que vigora na obra da criação. Assim trazemos como bagagem o nosso acervo individual, tudo de bom e de ruim que já realizamos e que permanece arquivado em camadas profundas da memória integral. Dessa forma, os encarnados devem entender que quando os pais recebem uma criança no lar, não sabem quem é esse espírito, onde e por que fracassou, quais suas potencialidades e imperfeições. Ao espírito é concedido um novo corpo, pequeno e indefeso, que representa a sua possibilidade de construir uma nova vida, progredir e realizar o melhor. Esse espírito, porém, não é um bebê, como geralmente se pensa. Apenas o é o corpo material dependente e frágil, e Deus assim o permite, para que ele possa despertar o amor no coração das pessoas, em virtude dos cuidados e da proteção de que necessita para o seu desenvolvimento. Na realidade, ali está um espírito antigo, que já teve uma afinidade de existências e que volta à carne trazendo seus vícios e defeitos, virtudes, inclinações, valores éticos, morais conquistados. O sexo, criado por Deus para servir à reprodução, é lei natural e fundamento da vida, atendendo ao impositivo da evolução dos seres, das raças, da própria humanidade, sendo imprescindível ao progresso dos espíritos. Através do tempo, o ser imortal tem desenvolvido qualidades de masculinidade ou feminilidade, de acordo com as características mais acentuadas, ativas ou passivas que conserve. Desse modo, todos os espíritos poderão encarnar na condição de homem ou de mulher. Condenável, portanto, não é o sexo, mas o abuso, o excesso e o aviltamento das energias sexuais pelas criaturas. Numa nova existência, acredita-se que o sexo só irá despertar na fase da puberdade. Todavia, o espírito renasce com todas as condições para que os impulsos sexuais se manifestem mais tarde, jamais perdendo a sexualidade mesmo em criança, que na puberdade irá apenas acentuar-se uma tendência que já existe no espírito, em decorrência dos hormônios que são liberados quando o corpo físico se desenvolve e se prepara para a vida adulta e para exercer funções fundamentais com vistas à conservação e perpetuação da espécie. Então, o espírito não está iniciando sua vida sexual, está retomando a sexualidade que trouxe de outras experiências. Dessa forma, deve-se ter o maior cuidado com a educação da criança, com a orientação que os pais passam a ela, especialmente as de caráter ético-moral religioso, que irão servir de balizas no futuro, direcionando o seu comportamento. A fase infantil é a oportunidade dos pais de transmitirem bons conceitos para os seus filhos, e é imprescindível que assim o façam enquanto há tempo, porque depois de crescidos será mais difícil, não impossível, uma vez que o espírito aprende sempre, mas os obstáculos serão muito maiores, visto que o espírito terá retomado sua verdadeira identidade. Enfocando o assunto, necessário entendermos que a homossexualidade, hoje também conhecida por transexualidade, representa a tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo. A psicologia, em bases materialistas, não encontra explicação fundamentais para tal ocorrências, que são absolutamente compreensíveis sob a ótica da reencarnação. É necessário esclarecer também que homossexualidade e homossexualismo são diferentes. O indivíduo pode ter tendências homossexuais, isto é, ter afinidade ou atração por pessoas do mesmo sexo, e não ser homossexual. Em outras palavras, não se dá a prática do homossexualismo, o que equivale a não ter comportamento homossexual.
Nesses casos, não incluímos aqueles espíritos que, em virtude da necessidade de realizar uma missão em área específica, por ocasião do planejamento reencarnatório, pedem para voltar à carne com caracteres sexuais diferentes dos da encarnação anterior, renunciando aos mais belos e íntimos sentimentos. Trata-se de espíritos com elevação moral e espiritual, o que lhes garante a disciplina das emoções e a responsabilidade no exercício das tarefas que escolheram executar a benefício da humanidade. Para isso, procuram se prevenir contra situações que poderiam facilitar-lhes condutas inadequadas e colocar em risco o objetivo reencarnatório. Imprescindível estabelecermos essas diferenças tendo em vista as vivências anteriores do ser espiritual. A doutrina espírita nos alerta para nossa realidade como espíritos, afirmando que fomos criados simples e ignorantes, mas com infinitas possibilidades de evolução. Objetivo esse que alcançaremos mediante nosso próprio esforço e vontade perseverante, que a sede real do sexo se encontra radicada na estrutura complexa do ser espiritual, e não no veículo físico que lhe serve à manifestação. Assim, o espírito não tem sexo da forma como se entende na Terra e considera-se as características sexuais apenas pelos órgãos genésicos, uma vez que Deus não criou espírito homem e espírito mulher, mas apenas espíritos, que dessa forma os sexos só existem no organismo, sendo necessários à reprodução dos seres materiais. Todavia, os espíritos não se reproduzem uns pelos outros, razão porque o sexo é inútil no mundo espiritual, que não sabemos quais as tendências sexuais do espírito reencarnante, uma vez que as desenvolvem através do tempo, em virtude da constância em reencarnações neste ou naquele sexo, inclinações e afinidades essas que são predominantemente masculinas ou femininas, conforme as características mais acentuadamente ativas ou passivas que conservem. Existem espíritos que se sentem melhor renascendo como mulheres, outros como homens, salvo em caso de inversão sexual geradas por disfunções orgânicas, quando o espírito reencarna para sofrer determinadas limitações. O que vai prevalecer em matéria de sexo serão suas tendências íntimas já desenvolvidas, que em razão dessas vivências, mas num determinado sexo, ao precisar mudar de polaridade sexual, encontre dificuldade para exteriorizar suas tendências. Não raro, isso ocorre tanto no sexo masculino quanto no feminino, como consequência de abusos perpetrados contra o sexo oposto, quando tem necessidade o espírito de renascer com inversão sexual, o que se constitui numa grande expiação, servindo-lhe também de prova. Por conta disso, o ser espiritual, passando da experiência masculina para a feminina ou vice-versa, ao envergar o veículo corpóreo, inevitavelmente irá demonstrar as características de masculinidade em que terá transitado durante vários séculos, apesar do corpo feminino que enverga no momento, o mesmo ocorrendo com o espírito feminino, que passe a ocupar um corpo masculino. Esses casos de anomalias são claramente percebidos em mulheres que carregam um corpo másculo e agem como homens, e homens que possuem uma estrutura física mais delicada, com traços claramente femininos, o que lhes demonstra as inclinações, independente de manterem ou não relações sexuais. Muitas vezes, pode ocorrer de não existir inversão sexual, mas comportamento que redunda da influência do meio, ou depois de experiências homossexuais em que a pessoa pode ficar condicionada àquele tipo de conduta. Desse modo, pode iniciar-se um problema quando se colocam meninos de várias faixas etárias, com amadurecimento orgânico e psíquico diferenciado, em colégios internos e seminários para conviverem sob o mesmo teto. Não raros maiores, com a libido exacerbada pelo início da fase de puberdade, quando modificações psicofísicas começam a ocorrer, os abusos vão acontecendo, geralmente contra os menores e mais fracos, sem o conhecimento das autoridades responsáveis pela instituição e dos vigilantes, que ignoram o que se passa na calada da noite. Prossegue o problema quando o rapaz é levado a ordenar-se ainda muito jovem, sem consciência do que realmente deseja, visto que por muitos anos
foi mantido entre 4 paredes, sem participar da sociedade, o que limita sua capacidade de análise e decisão. A obrigatoriedade do celibato para os sacerdotes é uma regra injusta, artificial e que tem causado imensos males aos padres e às comunidades em que vivem. O mesmo acontece com as freiras, que sofrem iguais restrições. Certamente é importante considerar aqui a responsabilidade das pessoas que chegam a praticar tais abusos, sem dúvida por inferioridade do espírito. Os que se permitem tais condutas demonstram que são criaturas com dificuldades na área sexual e que renascem para tentar corrigir esse desajuste. Não raro, porém, influenciados pelo meio, podem voltar a errar. Provavelmente trata-se de uma expiação que poderá até servir-lhes de prova. E tanto maior a dificuldade que encontrem, maior mérito terá aquele que conseguir vencer suas tendências negativas. E não estamos nos referindo aqui apenas às pessoas de comportamento homossexual, e sim do heterossexual, cuja prática de atos pedófilos e homossexuais fica facilitada pelo meio e pelas condições que a Igreja estabelece. Entregar os filhos a Deus não deveria ser outro motivo que levava famílias a encaminharem seus jovens para os seminários, desejando vê-los seguindo a carreira religiosa. Antigamente, 2 situações básicas se apresentavam ao rapaz: ou servir à igreja ou ao exército. Hoje isso já não ocorre. Grande parte dos jovens que opta pelo seminário, porém, o faz por apresentar propensão para os estudos e não ter recursos, utilizando-se das excelentes condições que a igreja oferece para poder estudar. Uma pequena parcela deles tem real vocação para o sacerdócio, objetiva servir a Deus na pessoa do próximo e sonha orientar e consolar o rebanho que lhe for destinado. São religiosos que, não importa a tentação, se manterão firmes em seus propósitos, não se deixando levar por tendências negativas, portando-se sempre como dignos representantes do clero. E não pensem que esses problemas ocorrem somente com indivíduos do sexo masculino. Muitas moças também, por vontade própria ou não, acabam internadas em colégios ou conventos. Para elas, antigamente, a situação era ainda pior, não lhes restando senão a submissão, sem direitos, sem poder estudar ou decidir sobre a própria vida. Livravam-se da autoridade dos pais, passando para a do marido, pelo casamento, ou eram encaminhados aos conventos para servir a Deus. A realidade é que os abusos são igualmente praticados em todos os lugares, tanto nos redutos masculinos quanto nos femininos, já que o ser humano é o mesmo onde quer que esteja e carregará sempre suas tendências e dificuldades. A convivência em claustro tem gerado forte tendência para o homossexualismo. O problema é que a Igreja evita olhar de frente com medo de encará-lo. Atualmente, o Vaticano vem sofrendo campanha acirrada contra padres pedófilos e a imprensa de todo o mundo faz denúncias nesse sentido, revelando casos e apontando culpados pelo abuso perpetrado contra crianças. E a sociedade horrorizada se movimenta e exige uma postura firme das autoridades para reprimir e evitar esse tipo de crime. Também os pais deveriam ter mais cuidado com seus filhos, não confiando cegamente nos indivíduos que trabalham com crianças e cuidam delas, especialmente aqueles a quem esta afeta a educação religiosa. Muito já se falou sobre os problemas gerados pela imposição do celibato religioso. Quantos males causou à sociedade e às pessoas a obrigatoriedade da confissão. É possível imaginar a extensão dos danos quando se colocam padres carentes e atormentados por secretos desejos diante de mulheres jovens, bonitas e igualmente carentes, com problemas conjugais e emocionais, obrigadas a relatarem seus dramas em minúcias, criando vínculos afetivos e propiciando atração sexual. Quantos lares foram desfeitos, famílias destroçadas, separações conjugais ocorreram através do tempo por relacionamentos espúrios nascidos no confessionário. Quantos abortos cometidos na impossibilidade de se tornar pública uma relação. Quantas crianças nasceram à sombra das sacristias, ao lado de pais, sacerdotes, sem conhecerem sua verdadeira filiação. Dentre as páginas mais tristes e escabrosas da história está este capítulo da Igreja,
com os problemas gerados pelo celibato sacerdotal e os crimes cometidos dentro de conventos e seminários para esconder relacionamentos entre padres e freiras e entre padres e paroquianas. Não nos cabe aqui o levantamento desses dados, já que foram divulgados à sociedade por quantos se interessarem em estudar o assunto. Todos esses abusos só terão fim quando a Igreja modificar suas leis, tornando-as mais humanas e mais justas. E quando resolver enfrentar os problemas com transparência e lisura, deixando de acobertar erros e crimes hediondos para manter as aparências. Sobretudo, tais violências desaparecerão quando o homem ascender-se moralmente, transformando-se à luz do Evangelho Redentor e vivenciar o mandamento cristão de fazer ao próximo o que gostaria que os outros lhe fizessem, quando direcionado pelo amor. O ser humano passará a viver fraternalmente com todos os seus irmãos. À luz da doutrina espírita, que se alteia como libertadora de consciências, compreende-se perfeitamente que as opções, em matéria de sexo, são da responsabilidade do espírito e diz respeito às suas escolhas afetivas, tendo como parâmetro o livre-arbítrio que deve ser respeitado. Tratando de assunto tão polêmico na atualidade, não nos cabe aqui emitir julgamentos quanto às escolhas de ninguém em relação a comportamentos sexuais, sabendo que cada um estagiará em níveis de entendimento e amadurecimento que já conseguiu alcançar no seu trajeto para a perfeição. Hoje, facilitado pelo fenômeno da globalização, temos acompanhado a saga de milhões de pessoas em experiências desse gênero e que merecem atenção e respeito, consideração e ajuda, em igualdade de condições com a grande maioria de criaturas da sociedade terrena, que é constituída de heterossexuais, que nem por isso estão livres de problemas e dificuldades. Com o tempo, a sociedade terrena entenderá que os conceitos de normalidade e de anormalidade carecem de substância, olhando-se apenas do ponto de vista da estrutura física, quando o que realmente importa é a dignidade humana, que se alteia por meio do comportamento ético, a favor do bem de toda a comunidade, que se degrada diante do mal que espalha, prejudicando a si próprio e a todos com quem convive. Capítulo 3. Sementes de Erlã. A exortação de Jesus para que nos amemos uns aos outros é divino convite ao entendimento e à paz, quando o ser humano consegue pensar nas outras pessoas e não apenas em si mesmo, deixando de lado o egoísmo, denota expressivo progresso, uma vez que o amor é sentimento que brota e lentamente se desenvolve no íntimo da criatura após longo trajeto ascensional. Não raro, vemos exemplos de dedicação, renúncia e altruísmo em pessoas nas quais nunca suporíamos tal atitude. Contudo, dão-nos exemplos de rara beleza e de uma grandeza tocante. Certa ocasião, era virtude de apelos provindos de uma colônia espiritual localizada no continente europeu, a qual pedia a colaboração de outras cidades espirituais na forma de envio de pessoal para trabalhar em favor das populações envolvidas com a guerra na Bósnia. Candidatei-me ao serviço. Pela experiência anterior e pelo conhecimento de idiomas na qual eu me dedicara, fui aceito. Reuni-me ao contingente de Céu Azul, visto que outras pessoas atenderam ao chamado, e partimos após os necessários preparativos, inclusive um treinamento de emergência, uma vez que nenhum de nós tinha trabalhado em situação de guerra. Não obstante alertados para o que iríamos encontrar em palestras e por um farto material de imagens que mostrava os horrores do conflito, estávamos animados e estimulados pela oportunidade de servir que se nos deparava. Era um serviço em terras estranhas, diferente de quantos havíamos realizado, e isso nos entusiasmava. Ao chegarmos, porém, sofremos um duro impacto, conquanto a velocidade e crueza das imagens que tínhamos visto antes, dos alertas que recebêramos de nossos superiores, a realidade superava em muito todas as expectativas. Cenas de selvageria campeavam em todos os lugares. A dor, a morte, o desespero e a miséria eram companheiros inseparáveis daquela população que sofria toda sorte de necessidades, sem água, sem comida, sem agasalho e sem teto. O pior, entretanto, era a desesperança,
que víamos nos olhares tristes e melancólicos, especialmente nas crianças cujos olhos grandes, encimados por longas pestanas, se mantinham secos, já sem lágrimas para chorar em face do excesso da dor e das perdas sofridas. A população civil, composta basicamente de mulheres, crianças, velhos e doentes, não tinha como se proteger, visto que os homens válidos tinham sido recrutados e estavam todos nas frentes de batalha. Quando os inimigos chegavam, e me refiro a ambos os adversários, os dois lados eram igualmente cruéis. Torturavam e matavam com requinte de crueldade. Estupravam as mulheres, muitas delas jovenzinhas, ainda crianças, como se tivessem perdido todo o senso da realidade, e como se os valores que haviam cultivado até aquela época nada significassem. O mais absurdo é que não eram criminosos à solta, não. Eram pessoas comuns, amantes da paz e da ordem, religiosas, que tinham sido uma existência pacífica, ordeira, de trabalho até então. Mas o sentimento de ódio, liberado pela guerra, faz com que os seres humanos se modifiquem radicalmente. No afã de vencer o inimigo, usam a violência até como tática de combate, para despertar insegurança, minar a resistência e a disposição dos adversários, causando desânimo, angústia e dor. Contudo, não se dão conta de que as mesmas coisas podem estar acontecendo do lado oposto com suas mulheres, filhas, irmãs e namoradas. As cenas eram tão fortes que precisávamos de todo o nosso equilíbrio para nos mantermos isentos. Nossa atividade principal era ajudar na retirada dos espíritos de combatentes mortos, para que não continuassem a guerrear, acirrando ainda mais os ânimos. Amparávamos também a população nas suas dificuldades, consolando, dando ânimo, esperança, instilando fé nos corações desvalidos. Durante esse período, fiquei conhecendo um garoto de uns 10 anos aproximadamente e me liguei a ele, comovido com sua história, narrada por um dos nossos colegas de trabalho que estava havia mais tempo na região. O garoto chamava-se Erlan. O pai estava na guerra e a mãe sobrevivia como possível junto aos 6 filhos. Ela era o mais velho e se dedicava à mãe e aos irmãos com veneração. O pai, antes de partir, lhe dissera: "Você é meu primogênito. Agora, meu filho, você é o homem da casa e tem o dever de proteger sua mãe e seus irmãos menores." Erlan aceitara a incumbência, cumprindo à risca sua tarefa com orgulho e coragem. No fundo, gostaria mesmo era de estar lutando ao lado do pai, como homem, mas em virtude da pouca idade não podia. Assim teve de ficar em casa e cumprir sua missão. Certo dia, nosso grupo saiu para uma de nossas rondas. Éramos 3, um francês, um angolano e eu. Passávamos por uma rua quando ouvimos choro compulsivo em uma das ruínas, justamente o lugar onde essa família estava abrigada. Imediatamente nos dirigimos ao local. Deparamos-nos com uma das mais tristes cenas que tive a oportunidade de presenciar. As 6 crianças estavam ao redor do corpo da mãezinha, que tinha sido atingida por uma bala e não resistira. Chegamos a tempo de ver o espírito da mãe se desligando do veículo corpóreo, sem mais condições de sobrevivência. Louis, o francês, era o chefe da equipe e sem demora acabou de cortar os últimos elos que mantinham o espírito preso ao organismo físico. Toby, o angolano, e eu o auxiliamos na operação, ao mesmo tempo suplicando ajuda do alto. A mãe recém-liberta, ignorando que já passara para o outro lado da vida, mas sentindo-se atingida, com as mãos tentava conter o sangue que se esvaía da ferida. Desesperada ao ver os filhos chorando, com dificuldade procurava tranquilizar as crianças. "Não chorem, não foi nada. Vou ficar boa para cuidar de vocês. Confie em Deus, Erlan, meu filho. Cuide de seus irmãos." Os pequenos, porém, não podiam mais ouvi-la. Nós nos aproximamos, fazendo com que ela nos visse, e a convencemos de que precisava de socorro médico. Aceitando o tratamento, ela foi retirada do local e levada para um de nossos hospitais de emergência, para que não piorasse com suas condições a situação das crianças. Erlan, entendendo sua responsabilidade diante dos irmãozinhos, enxugou as lágrimas e, abraçando-os, disse: "Agora eu sou o chefe da família. Não deixarei que nada de mal lhes aconteça, eu prometo." Desse dia em diante, a vida dos garotos tornou-se pior, pois não tinham pai nem mãe que pudessem protegê-los.
Erlan arrumou lugar para ficar com os irmãos, visto que tinham sempre de mudar de esconderijo, e empenhava-se em suprir as necessidades da família, arranjando comida e água. Passaram a viver escondidos num tipo de gruta que Erlan descobrira por acaso ao andar pela cidade à procura de algo que pudesse comer. Como fosse protegida do vento e da chuva, achou que era o local adequado às suas necessidades. Certa manhã, Erlan saiu com os irmãos para dar uma volta. Tudo estava tranquilo. Desde a noite anterior, o barulho de explosões havia cessado e nenhum tiro se ouvia. Estava com fome e resolveram arriscar. Sempre encontravam algo nos bolsos dos soldados mortos ou nas casas abandonadas pelos moradores. Nisso, ao virar uma esquina no meio dos escombros, Erlan viu um grupo de soldados inimigos que vinha em sentido contrário ao encontro deles. Em silêncio, fez sinal aos irmãos para se esconderem. Todavia, o movimento já tinha sido detectado pelos soldados, que imediatamente reagiram, jogando uma granada de mão. Atônito, as crianças viram cair o objeto no meio delas e ficaram paradas sem ação. Erlan virou-se, vendo o perigo, não teve dúvidas. Jogou-se e pegou a granada, evitando que estourasse no meio dos irmãozinhos, e correu para longe. Não teve tempo, porém, de largá-la. A granada estourou em sua mão. Morreu bravamente. Seu gesto heróico foi um exemplo para todos nós. Os inimigos se aproximaram de armas em punho, gritando: "Alto, não se mexam! Saiam com as mãos para cima." Após alguma hesitação, os pequenos começaram a sair. Os soldados ficaram perplexos. Eram apenas 5 crianças aterrorizadas, e uma delas não tinha mais do que 2 anos. Ficaram olhando aqueles rostinhos sujos de fuligem, as roupas farrapadas, sem saber o que fazer. Perguntaram pela família e ouviram a história do maior deles, menino de 8 anos e agora o chefe da família. Ficaram sabendo que os ferozes soldados que pensaram estar atacando eram 6 crianças indefesas e que o irmão mais velho havia se sacrificado heroicamente para salvar suas vidas. Trocaram um olhar, como que se consultando sobre o que fazer. Todavia, nada poderia ser feito. A guerra era cruel e milhares de crianças estavam nas mesmas condições, sem família e sem lar. Em seguida, viraram as costas e foram embora. Jamais esqueci Erlan, o garoto que conheci na Bósnia. Ele foi atendido em um de nossos hospitais itinerantes e fiz questão de acompanhar-lhe a recuperação. Naturalmente, foi um longo período, em que tivemos oportunidade de conversar muitas vezes. A princípio, ele ficou espantado ao perceber o conhecimento que eu tinha da sua vida e da sua família. Depois, mais perplexo ainda, quando lhe contei que eu conhecia havia meses e que sempre procurávamos ajudá-los. Com olhos arregalados, ele exclamou: "Vocês, anjos da guarda? Paulo, meu anjo da guarda?" "Bem, nem tanto, Erlan. Apenas amigos", eu tentei explicar. Em nossos encontros, procurava levar-lhe notícias dos irmãos, e ele mostrava-se satisfeito e agradecido, conquanto um pouco triste por não poder estar ao lado deles. Todavia inteligente e desejoso de aprender, em pouco tempo entendeu que era preciso recuperar-se para ter condições de amparar os irmãos. Quanto à mãe, ficou contente de saber que ela tinha sido encaminhada para um local de atendimento na espiritualidade e que logo poderiam se encontrar. As histórias de guerra são sempre tristes e raramente têm um final feliz. Neste caso, os garotos sobreviveram e depois que os conflitos terminaram, foram levados para um abrigo de atendimento a crianças desamparadas, visto que nenhum parente foi localizado. Nessa instituição, apesar da precariedade, eles têm a felicidade de crescer juntos, como uma família cada vez mais unida. Este foi um dos exemplos mais belos que tive a oportunidade de ver. Erlan demonstrou generosidade e renúncia pela vida ao proteger seus irmãos. Sua recuperação foi rápida, porque dotado de bom coração e nobres princípios, adquirindo condições, recebeu dos orientadores a bênção de continuar amparando seus irmãos. Juntamente com a mãe, participa de equipe que executa dignificamente trabalho na ajuda aos encarnados com problemas gerados pela guerra, e assim tem a oportunidade de permanecer perto dos irmãos e do pai, que, atingido por uma explosão, desmemoriado em estado gravíssimo, foi levado para um hospital.
Permanece encarnado, porém sem condições de procurar e ajudar os filhos. Erlan denota grandeza de alma e profundo amor, sentimento que ele nutre por sua família. Da última vez que eu o encontrei, antes de retornar para Céu Azul, conversamos longamente. Ao nos despedirmos, falou-me de seus propósitos. Quer trabalhar pela paz, para evitar que irmãos se destruam barbaramente como na guerra. Trabalhará como desencarnado e mais tarde, quando estiver preparado, pretende reencarnar no seio de seu povo, para plantar sementes de paz e de luz, direcionando os corações para o exército da fraternidade e da solidariedade universais. Capítulo 4. Malefícios da guerra. A história de Erlan ilustra bem os malefícios da guerra. Na verdade, as pessoas que habitam países em que não existem conflitos armados, que estão legalmente em estado de paz, dificilmente poderão entender o que seja viver no meio de combate, destruição e morte. Seria necessário estar lá, viver e sofrer com essas populações, para se ter uma ideia dos horrores da guerra, manter-se em estado de tensão física, mental e emocional, retesado como um arco cuja flecha deva ser retirada a qualquer momento, permanecendo em guarda, inseguro e angustiado, estremecendo de medo a cada ruído, por menor que seja. Sempre dormir preocupado, acordar durante a noite com o coração disparado, ao ouvir uma explosão, os clarões das bombas, os tiros soando bem próximos. Difícil sentir alívio quando o silêncio se faz e poder respirar mais tranquilamente. Mas não é só isso. Além do medo e da insegurança, as populações convivem com a mais absoluta miséria. Muitas vezes não morrem por um ferimento à bala, mas de fome. De todas as dores, a moral é a que mais atormenta e desencoraja o ser humano. Como é difícil para o homem, quando distante, não saber o que está acontecendo com os entes queridos, não poder defendê-los, e quando perto, presenciar o desespero de um familiar ou amigo sendo abatido por uma rajada de metralhadora. Ver uma filha, esposa, mãe, irmã ou noiva, aos gritos de horror, sendo estuprada por soldados violentos e de mente ensandecidas, sem poder fazer nada para ajudar. Casos em que se prefere a morte do ente querido para livrar-os dos sofrimentos e das humilhações. Isso acontece na atualidade em diversos pontos do globo. E por quê? Como polo central de onde partem para onde convergem essas questões, temos sempre o egoísmo, o orgulho e a ambição dos homens que lutam para defender seus interesses, sejam raciais, territoriais ou econômicos. A luta sempre acontece porque uns se consideram injustos e outros detentores de todo o direito. Estabelece-se aí, sem dúvida, um contrassenso, pois todos esses absurdos irrompem em sociedades que, no fundo, desejam a paz. Mas o que é paz? É poder viver num mundo sem violências ou perturbações sociais, onde exista concórdia e entendimento entre as pessoas e entre os inúmeros grupos da sociedade, como consequência da tranquilidade da alma, da ausência de conflitos íntimos do homem. Dessa forma, 3 situações básicas se deparam na relação entre os seres humanos. 1. Problemas sociais públicos. 2. Problemas grupais ou com outras pessoas. 3. Problemas individuais de foro íntimo. Desde que o homem existe sobre a crosta planetária, a defesa de seus interesses sempre foi primordial. No começo, para preservar-se dos animais selvagens, da natureza inclemente e de outros seres humanos hostis, a existência era simples e despojada. À medida que progride, o homem sente-se compelido a viver em grupo, para uma mais eficiente defesa. Com a vida grupal, surge a necessidade de serem criadas normas para defender os interesses de cada um em particular e do grupo como um todo. Aparecem as primeiras regras para uma convivência pacífica e harmônica, possibilitando grande salto para o progresso social. Enquanto os agrupamentos se desenvolvem, as relações se complicam. Das tribos surgem as nações, depois as sociedades organizadas em estados. Os conflitos, porém, jamais cessam, aumentando sempre a intensidade com a progressiva complexidade das sociedades, até atingir seu clímax nas civilizações atuais. Alguns países chegam a ser habitados por bilhões de pessoas,
com cidades de vida tão complexa e sofisticada que se confundem em verdadeiras megalópolis, outros em exíguo território. Neste ponto, os interesses da nação juntam-se aos interesses de grupos econômicos, de cidadãos que ganham enormes fortunas, não raro incentivando os conflitos armados, como guerrilhas, revoluções, guerras civis ou guerras entre países, para oferir exorbitantes lucros com a venda de material bélico, que fabricam e estocam, mancomunados com políticos e autoridades corruptas. Só falamos até agora dos prejuízos materiais e os danos causados ao homem como ser integral. Aos males tipicamente orgânicos, somam-se outros de ordem emocional, mental e espiritual, que o atingem causando doenças psicossomáticas, neuroses, psicoses e todo tipo de loucura. Os povos envolvidos na guerra, inclusive os próprios soldados, são incapazes de digerir as cenas violentas que deparam. Se, por um lado, se veem obrigados a matar outras criaturas iguais a eles, por outro vivem o temor do que encontrarão ao virar uma esquina e a incerteza do futuro. Tudo isso gerando desequilíbrio íntimo devastador que os deixa enlouquecidos. Também as emanações pútridas de corpos de animais e de seres humanos em decomposição, denominadas miasmas, causam terrível mal-estar e doenças infecto-contagiosas gravíssimas, visto que a frequência e a continuidade dos combates nem sempre permitem que as pessoas neles envolvidas enterrem os mortos. Existe, porém, outro tipo de prejuízo de valor incalculável, o que se refere à contaminação ambiental por miasmas psíquicos. Liberadas pelos encarnados envolvidos na luta, as emissões mentais de ordem inferior, como sentimentos de revolta, ódio, desejo de vingança, crueldade, geram miasmas, larvas psíquicas contagiosas de alto poder de destruição, que atingem rapidamente populações inteiras. Acrescente-se a isso a participação dos desencarnados em combate, os quais, pelas suas condições, continuam guerreando e ajudando os que ficaram. Com isso, tem-se farto e explosivo material, que, se não for retirado das frentes de batalha, só irá piorar o ambiente, produzindo, por sua influência maléfica, verdadeiras epidemias. Em vista disso, formam-se grandes nuvens fluídicas de material psíquico inferior, que se aglutinam sobre as regiões em conflito. Como existem inúmeros focos de combate na atualidade, notadamente no Oriente Médio, na África, na Europa e na América, essas nuvens caminham pelo espaço e já tomam grandes territórios, uma vez que pelo processo de sintonia são atraídas pelos sentimentos inferiores das populações, no caso específico dos Estados Unidos da América e de sua vinculação em recentes guerras. Conquanto não haja combate dentro de seu território, o povo americano acaba envolvido, ficando em sintonia com as emanações maléficas. Não percebendo como os conflitos se alastram, quantas guerras aconteceram no pequeno espaço de alguns anos, em regiões asiáticas, só para falarmos das mais recentes e as do continente africano. Imprescindível trabalharmos no sentido de não permitir a entrada dessas nuvens deletérias em território brasileiro, evitando-se assim males maiores. Ainda bem que o modo de ser do brasileiro é diferente. As populações são mais humanas, fraternas, solidárias e religiosas, tornando o ambiente mais preservado. Não quero dizer que não existe o mal dentro de nossas fronteiras. Existe sim muito. Seria preciso ter uma venda nos olhos para não enxergá-lo. Felizmente, a atmosfera fluídica é afetada de maneira positiva pelo sentimento de uma parte da população que se dedica ao bem e cujos pensamentos são de ajuda ao semelhante, de doação em serviços comunitários, de voluntariado na assistência social, o que produz, na média, um tônus vibratório especialíssimo e mais elevado. Parece que estou sendo condescendente demais com o nosso povo, afinal muitos acham que este país não tem jeito, que só existem corruptos, criminosos, traficantes, que a violência existe em todos os níveis da sociedade e que não se pode sair à rua nas grandes cidades sem temer um assalto ou um acidente. Tudo isso acontece sim. Morreram muitas pessoas no trânsito e vítimas de assassinato, tanto quanto numa guerra.
Contudo, a situação é diferente. Não existe aquele clima contínuo de pânico e insegurança que se experimenta no meio de uma região de combate. Aqui no Brasil, de modo geral, as pessoas vivem normalmente, têm seu emprego, sua família, saem para passear, vão à praia, comem e dormem, sem escutar barulho de bombas o tempo inteiro. As cidades geralmente são tranquilas, limpas, as casas bem construídas que oferecem segurança não irão desabar com uma explosão. As crianças vão à escola, passeiam, brincam. Nas regiões de conflitos, só se conhece destruição e morte. As crianças vivem assustadas, não vão à escola e se brincam é com armas de verdade, artefatos que matam e destroem as esperanças de uma vida melhor e mais feliz. Por tudo isso, nós da espiritualidade pensamos de forma diferente. A verdade é que se uma parcela da população pensa no mal, envolvendo-se com drogas, criminalidade, corrupção e malandragem, uma grande parte é constituída de pessoas ordeiras, amantes da paz, que trabalham muito, se esforçam e desejam o melhor para si e para os outros. O sol brilha no céu, as árvores se enchem de flores na primavera, os animais domésticos correm satisfeitos, os pássaros voam pelo espaço com seus gorjeios, as crianças brincam nas calçadas, os pais vão trabalhar. Só a felicidade de olhar para cima e ver o céu limpo, as cores do entardecer quando o sol se põe, as estrelas que brilham na imensidão, convidando a elevar o pensamento a Deus, é uma grande bênção. Não, nada disso existe num país em conflito, porque o céu está sempre carregado de fumaça. Não existe perfume de flores na primavera, só o cheiro de enxofre, de pólvora, de queimada. O grande público só enxerga aquilo que a mídia deseja que veja, ou seja, o pior: desastres, tragédias, crimes, corrupções. Contudo, examinando a vida nas cidades, nos bairros, o que vemos? Uma população constituída de famílias que trabalham muito para sobreviver, de crianças que frequentam escolas, de jovens que estudam ou trabalham, não raro fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Como podemos pensar que o mal está vencendo? Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, analisando tudo que nos cerca, para termos a certeza de que o bem está vitorioso e que o amor é a resposta para os nossos problemas. Certamente o ser humano está longe da perfeição, embora venha através do tempo progredindo paulatinamente e acrescentando valores morais às suas conquistas, a caminho da felicidade. Não conseguiu ainda vencer os vícios e defeitos que lhe atestam a condição de espírito em evolução. A Terra é um planeta de provas e expiações em final de ciclo, devendo transformar-se lentamente em mundo de regeneração, o que representa importante etapa evolutiva, e essa mudança de nível é patenteada pela média do progresso moral e intelectual da civilização. As criaturas que resistirem a essa transformação, imprescindível ao novo estágio terrestre, prosseguindo no mal, chafurdando-se na lama da criminalidade e nos interesses pessoais e egoísticos, não poderão mais permanecer neste planeta, sendo alijadas para mundos de categoria inferior, compatíveis com a faixa vibratória delas. O saneamento já começou e de forma tão natural que nem se percebe. Um grande número de espíritos rebeldes, entre eles criminosos de alta periculosidade para a sociedade terrena, que vierem a desencarnar, ou que já se encontram no além, não poderão mais voltar ao planeta, sendo atraídos magneticamente para outros mundos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Em face dessas afirmações do Cristo, mas sem o conhecimento da lei das vidas sucessivas ou reencarnação, impossível nos seria entender seu verdadeiro significado. Com a chave que as múltiplas existências propiciam, torna-se fácil a compreensão, visto que ninguém poderia transformar-se em brando e pacífico no exíguo espaço de uma única existência, deixando de lado a agressividade e a violência. Aí entra outro problema que o ser humano enfrenta, e ao qual já me referi anteriormente, as dificuldades dele para consigo mesmo e para com os semelhantes. O mundo íntimo é complexo. Renasce o espírito trazendo a bagagem que conquistou em sua trajetória ao longo do tempo. Traz vitórias e fracassos clamorosos,
construiu relacionamentos de afetos e desafetos, plantou o bem e o mal. Na verdade, errou bastante, prejudicando outras criaturas, e no seu retorno ao mundo material, Deus lhe concede a abençoada oportunidade de aprendizado para refazer seus passos, reparar os danos causados a outrem e a si mesmo. Ao deixar o corpo físico, estará mais amadurecido e terá galgado mais um degrau na escala evolutiva. Daí a necessidade de buscar sempre o aprimoramento íntimo, crescendo moralmente à medida que reduz as próprias imperfeições. Devemos aprender a nos relacionar de maneira pacífica e harmoniosa com outros seres, lembrando-nos a cada momento de fazer ao próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse, conforme ensinou Jesus, e de desenvolver o amor em suas múltiplas facetas, respeitando o semelhante, bem como toda expressão viva em que a natureza se manifesta. Por essa razão é que só de modo muito lento o progresso moral se instala e se consolida no íntimo das criaturas, diferentemente do material, do científico e do tecnológico, que crescem bem mais rápido, porque a eles o ser humano tem dado prioridade através do tempo. Mediante as múltiplas experiências, o homem vai despertando a consciência, exercitando a aprendizagem, desenvolvendo os sentimentos, amadurecendo física, moral e espiritualmente, e preparando um futuro melhor e mais feliz para si e para toda a humanidade. Quando esse tempo chegar, aí sim, teremos o merecimento de habitar um planeta onde exista liberdade, igualdade, fraternidade e paz para todos. Um planeta onde os homens vivenciem a lei de amor, justiça e caridade.